Vou passar por cima disso e chamo a atenção, sobretudo, àquilo que podemos dizer que é o ato de contrição de Pedro Nuno Santos relativamente a esse governo da Geringonça e chamo a atenção, sobretudo, para dois pontos. A questão da habitação e o problema das migrações. Em relação às migrações, não vou demorar muito tempo sobre isso, mas é importante notar que ele reconhece que realmente houve descontrolo e que não pela necessidade desses migrantes, mas sobretudo porque depois os equipamentos de natureza social, cultural, desportiva, não estavam preparados para acolher essa gente toda. Mas eu queria incidir a questão sobretudo na habitação, porque a habitação continua a ser um problema candente na nossa sociedade. É um problema que neste momento eu considero que é mesmo o mais grave que nós temos, se queremos continuar ou se queremos prosseguir na senda do progresso deste país, de igualdade de oportunidades e de criação de condições para que os portugueses efetivamente possam evoluir, tem muito a ver com a casa. Ora, e então, porque é que... Pedro Nuno Santos faz uma espécie de meia-culpa porque foi ministro da Habitação. Exatamente, ele faz esse meia-culpa, mas eu não estou preocupado com a meia-culpa dele. Isto é, o meia-culpa do Pedro Nuno Santos mostra que, afinal, ele reconhece os erros, reconhece ao mesmo tempo que não teve a capacidade de antevisão na época para poder dizer assim, não, nós vamos mesmo fazer mais casas, reconhece que iniciaram muito tarde, só em 2023 é que as casas começaram, digamos, a aparecer, embora em 2021 tenha sido anunciada a bazuca, vinha aí uma grande bazuca para fazer habitação, mas o que importa é que esse tempo já passou. O Pedro Nuno Santos demonstra alguma, como é que eu ia dizer, alguma humildade em reconhecer que realmente não foram capazes, ou que descobriram tarde o problema, porque se deviam ter começado mais cedo, ele próprio reconhece isso. Ora bem, eu quero dizer, isto aconteceu a partir de 2015, com o governo entre 2015 e 2019, com o governo da Geringonça. Mas atenção, em 2017, e eu gostaria de aproveitar este artigo para que o atual governo extraia daqui uma lição. Na realidade, o que é importante é que daqui a 10 anos, o atual primeiro-ministro, ou porventura os ministros que compõem este governo, não possam vir a arrepender-se também e a dizer que realmente deviam ter feito mais na habitação, porque hoje é um problema devidamente identificado. Mas em 2017, e eu gostaria de chamar essas... Em 2017, eu mandei fazer uns outdoors em que dizia, punha uma jovem com megafone e em que ela dizia, eu quero poder comprar uma habitação. Era o cartaz que já estávamos a ver enquanto exatamente, aquele cartaz. Eu quero ter condições para comprar uma casa, ou quero uma casa que eu possa comprar. Já o estamos a ver. Portanto, eu quero uma casa que possa pagar. Exatamente. Ora bem, portanto, em 2017, esta questão da habitação estava perfeitamente identificada. É claro que... E com os preços muito diferentes dos dois. Muito diferentes dos dois, porque, repare, se nessa altura ainda havia muitas casas abaixo dos 200 mil euros, nós assistimos hoje a este fenómeno. As casas abaixo dos 200 mil euros diminuíram quase 50%. E as casas acima dos 500 mil euros aumentaram 50%. Portanto, isto mostra como é que o panorama está. Ora bem, foram tomadas algumas medidas. E eu falo nisso aqui justamente porque as medidas foram tomadas, e falou-se muito na altura em que elas foram tomadas, mas depois parece que é como os incêndios. Quer dizer, esquecemos rapidamente de qual é a situação e depois de repente rebenta a bomba outra vez. Ora, e o que é que pode então acontecer? As medidas que foram tomadas para o arrendamento apoiado e para a renda acessível, deixou de fora a possibilidade de construção de casas a custos controlados para aquisição no mercado por famílias dentro de um determinado plafond que venha a ser estabelecido. E a solução passa sobretudo por aí? Passa por aí, mas eu diria passa por aí pela disponibilidade, pela alteração da lei. Quer dizer, é importante que o Governo esteja sensível para alterar a lei no sentido de que a disponibilidade de terrenos para construção a custos controlados é um dos fatores, para além de resolver problemas de habitação, vai criar algumas condições de regulação. E então o que é que eu quero dizer aqui neste momento? Justamente porque sei que estes programas são sempre muito curtos e a conclusão que eu quero tirar é que dentro de poucos dias eu estou a preparar um estudo, empiricamente eu já tenho os resultados, mas estou a preparar um estudo em que irei trazer aqui neste programa a possibilidade de demonstrar como é que se podem fazer casas a menos de T1 a T4 por menos de 200 mil euros. O que quer dizer que é possível disponibilizar habitação aos portugueses a 1/3 do preço em que elas estão a ser vendidas ou arrendadas no mercado. Mesmo com a subida dos preços da mão de obra dos materiais? Mesmo com a subida dos preços, o que significa que está nas mãos do Governo
ultrapassar determinados complexos, preconceitos ideológicos e ser capaz de colocar no mercado, a negociar com promotores privados, terrenos que sejam disponibilizados a custos controlados. E eu vou demonstrar aqui, brevemente, como é que é possível fazer isso. Só para fechar esta questão do artigo muito rapidamente, dá razão a Pedro Nuno Santos quando hoje Ministro das Infraestruturas e da Habitação responsabiliza o Presidente da República pela instabilidade política nos anos da Geringonça? Nos anos da Geringonça? Bom, hoje é fácil. Hoje toda a gente bate no atual Presidente da República. Eu próprio também já bati algumas vezes. E não quer dizer que ele não mereça, não é? No entanto, o que temos que ver é o balanço. Quer dizer, o balanço global, podemos dizer que é relativamente positivo, porque nós temos que nos lembrar de qual foi a herança do professor Marcelo. Portanto, o professor Cavaco Silva tinha o seu estilo, muito austero e, portanto, digamos, um bocadinho afastado do povo, cultivava esse distanciamento. O professor Marcelo Rebelo de Sousa, todos sabemos que exagerou, e exagerou não na sua proximidade com o povo. Ele exagerou na incapacidade que ele teve de resistir à realização do comentário. Portanto, ele nunca conseguiu despir a pele de comentador na televisão e é discutível que ele fala por tudo e por nada, quer dizer, pronuncia-se sobre tudo. E, naturalmente, que isso desgasta a função de Presidente da República. De maneira que algumas críticas, porventura, lhe sejam feitas, e que são feitas muitas vezes, eu julgo que tem a ver, sobretudo, com o facto de ele ter aqui alguma dificuldade de contenção. E, portanto, ao falar sobre tudo e sobre nada, hoje que estamos em preparação de campanha eleitoral, que temos vários candidatos a fazer a sua campanha, aquilo que mais ouvimos falar é a magistratura de influência e, sobretudo, na contenção da palavra. E que quando a palavra é usada desmesuradamente, perde impacto, perde interesse. Portanto, é isto que eu acho que aconteceu ao atual Presidente da República. Vamos avançar para os seus temperos, as classificações no ponto, no azedo e insonso. Vamos começar por aquilo que considera no ponto, tem a ver ainda com os festejos de terça-feira do 25 de novembro. Os 50 anos do 25 de novembro de 1965. Bom, indiscutivelmente que a mim causa-me alguma impressão, porque eu vivi esses momentos todos. Portanto, eu fiz a Guerra Colonial, vivi o 25 de Abril, vivi o 28 de Setembro, vivi o 11 de Março, vivi o 25 de Abril, a Constituição da República, vivi isso tudo. E, naturalmente, que conheci e conheço os protagonistas do 25 de Abril e do 25 de Novembro. Ora, e o que me espanta, e é por isso que eu acho que está no ponto, não é? É que era já a altura de acabar com estes afloramentos radicais de apropriação, uns do 25 de Abril, outros do 25 de Novembro. O 25 de Abril à esquerda, o 25 de Novembro à direita. Ora bem, não deves ter razão. Quer dizer, na realidade, eu olho para os protagonistas do 25 de Novembro, e basta olhar aí para o âmbito das comemorações, quem são eles? Exatamente os mesmos que fizeram o 25 de Abril. Não deixa de ser curioso que alguns deles que fizeram o 25 de Novembro, estou-me a lembrar de Vasco Lourenço, que hoje é apresentado como um homem de esquerda, muito à esquerda, de tal maneira que ele próprio rejeita as comemorações de 25 de Novembro, dizendo que há um aproveitamento, etc. Mas na realidade é que ele foi uma peça-chave do 25 de Novembro. E na altura considerado realmente um herói por aqueles que consideravam realmente que a moderação era fundamental. Nós temos que avançar, temos que ser mais breves em cada ponto. Sim. Termino. O 25 de Abril e o 25 de Novembro são a face da mesma moeda. São exatamente a face da mesma moeda. Já percebi, parecia uma polémica artificial. Representar o 25 de Abril, representar o 25 um vive sem o outro. Portanto, é a face da mesma moeda. Vamos ao que considera azedo. Gestão de resíduos em Portugal. Entende que aqui há muito a fazer. Muito bem, eu estou aqui a trazer algumas questões às quais parece que a sociedade está completamente indiferente. E já que tenho esta oportunidade, acho que devo... chamar a atenção para isso. Chamar a atenção para isso. Ora, o problema é que, de acordo com uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas Europeu, chega-se à conclusão que realmente Portugal não está a cumprir minimamente as metas relativamente à recolha seletiva e àquilo que é a preparação dos resíduos para depositarem aterro. E, portanto, isso chama a atenção para o facto de, dos 30 e tal aterros que existem em Portugal, 27 ou 28 estão absolutamente ilegais. Ora, nos anos 90, finais dos anos 90, foram reconstruídos a maior parte dos aterros. E, então, esta parte não tem havido nem manutenção, nem novos aterros. Por outro lado, as tarifas, por exemplo, da tarifa de gestão de resíduos, a tarifa de gestão de resíduos passou rapidamente de 2 euros para cerca de 35, o tratamento por tonelada nos sistemas passou rapidamente de 25 para 60, 70 euros, e, portanto, resumindo, o que eu quero chamar a atenção é que, se porventura não for atalhada esta situação, se não houver investimento no sentido da resistência, da resiliência dos nossos sistemas, havendo até fundos comunitários, mas que o Governo, não sei porquê, ainda não destinou, ainda não realizou, qual é o risco que corremos?
Nós que afinal somos então mais atrasados, iremos estar a pagar, porque estamos aqui a discutir a valorização energética, a valorização ou a incompostagem, etc. E qualquer dia estamos a exportar, estaremos a exportar resíduos para a Noruega, para a Suécia ou Dinamarca a pagar 300 ou 400 euros a tonelada. Muito bem.